A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais um vídeo do Grão de Mostarda, uma mensagem pequena, mas poderosa, e eu quero meditar com você, seguindo nossa temática proposta no vídeo passado, sobre o perdão, e eu quero meditar com você na parábola do credor incompassivo, que está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer as contas com os seus servos. E a partir desse momento ele começa a mostrar uma parábola desse rei, prestando conta com os seus servos. E ele chama um determinado servo que lhe devia 10.000 talentos. Guarde essa quantia. E chamando ele para que ele pagasse a sua dívida, o servo não tinha como pagar. Então suplicou ao rei para que desse mais tempo para ele, para que ele pudesse então pagar a sua dívida. Mas o rei, surpreendendo a todos, movido de uma íntima compaixão, não dá mais tempo para ele. Perdoa toda a sua dívida. Aquele servo perdoado por toda a sua dívida, ele sai. E ele encontra um conservo, um servo dele. E esse servo também lhe devia uma certa quantia de dinheiro. Na verdade, lhe devia 100 denários. E aquele conservo fez a mesma coisa que o servo tinha feito diante do rei. Ele diz: me dá um pouco mais de tempo, que tudo eu vou te pagar. Mas diferente do rei, que foi misericordioso com aquele servo, por sua vez, não teve misericórdia. Ele disse: prendam ele e guardem ele na prisão, até que tudo me pague. Isso espantou os companheiros do conservo, que, sabendo de toda a história, foram até o rei e disseram: sabe aquele teu servo que o senhor perdoou aquela dívida? Então ele chegou diante de um conservo e ele não perdoou a dívida que ele tinha. O rei, então, irado, mandou chamar aquele servo. E chamando aquele servo, disse: servo mau, eu não perdoei para você a dívida que você tinha? Não podia você também perdoar a dívida do teu servo? Porque você é mau, levem-no, prendam-no, joguem aos verdugos, até que seja torturado e então me restitua tudo que me deve. Meus irmãos, essa parábola é tremenda, principalmente quando você entende as quantias envolvidas. O primeiro servo, ele devia 10.000 talentos. E esse 10.000 talentos é uma hipérbole, é um exagero. Por quê? Não teria como um homem dever 10.000 talentos naquela época. Só para você ter uma ideia, um talento representa aproximadamente 35 quilos de ouro. Então aquele homem devia 350 mil quilos de ouro. Isso era impossível para um homem só dever. Todos os impostos da Judéia, da Cesareia e da Galileia davam naquele tempo, por ano, 600 talentos. Então era algo muito voluptuoso, a quantidade. Ele não teria como pagar. Até porque a promessa que ele fez para o rei era uma promessa que ele não poderia cumprir. Ganhando 1 denário por dia, que seria o correspondente a um dia de trabalho braçal de um homem naquela época, aquele homem iria demorar 150 mil anos para pagar a sua dívida. Então ele estava prometendo algo que jamais iria cumprir. Mas o que mais surpreende não é a quantia devida, nem a promessa falsa, mas a misericórdia do rei, que olhando para aquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou tudo que ele devia. Meu querido, isso é tremendo se comparado à atitude do servo, que foi perdoado. Ele sai dali e encontra um servo menor, um servo dele. E esse servo, a mesma coisa, mas proporções diferentes. Ele também devia, mas ele devia 100 denários. Quando ele pediu que aquele servo desse mais tempo para ele pagar, a sua dívida estava prometendo algo que podia cumprir. Uma vez que 1 denário era o pagamento de um dia de trabalho, aquele conservo, o servo menor, demoraria 3 meses e 10 dias, mas pagaria a dívida. Mas ao contrário do rei, e ao contrário da misericórdia que teve, aquele servo não teve misericórdia. Por isso que quando o rei soube, mandou chamá-lo
e mandou que ele fosse preso e o conservo libertado. Meus queridos, assim é o reino dos céus. O grande rei é Deus, o servo sou eu, o conservo é o meu irmão. Nós fomos perdoados, eu e você como servo, fomos perdoados de uma dívida que jamais poderíamos pagar. A dívida do pecado e da morte que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário por determinação de Deus Pai para cumprir o plano de salvação. O nosso irmãozinho, que deve para nós, que pecou contra nós, ele merece o nosso perdão. Aí você pode dizer, não, ele não merece, você não sabe o que ele fez. Igualmente nós não merecíamos, mas o Rei nos perdoou. Assim como o Rei nos perdoou, nós devemos perdoar também. No versículo 35, Jesus vai dizer, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Não importa o que aconteceu, meu irmão. Você precisa ser livre do peso do ódio e da mágoa. Perdoe. O grande ato de Jesus Cristo sobre nós na cruz do Calvário foi seu perdão, que expressou todo o amor dele por nossas vidas, nos livrando do peso, da cédula, do pecado e da morte eterna. Então, porque você foi perdoado, Deus te torna apto, o Espírito Santo te torna capaz de perdoar também. Que Deus te abençoe, meu irmão, que essa semana seja uma semana de bênçãos e cheia de perdão na sua vida.